Olá, irmãos. Até aqui nós temos visto a nossa mensagem sobre a Páscoa e nós temos visto a importância de ser aspergido pelo sangue do Cordeiro. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que debaixo do seu sangue nos protege da ira divina. Aqueles que têm a marca do Cordeiro estão protegidos da ira de Deus. É isso que nós aprendemos quando nós estudamos Êxodo capítulo 12, que fala sobre a Páscoa, a mensagem da Páscoa. E nós aprendemos também que a Páscoa, ela não para na morte do Cordeiro. A Páscoa, ela também nos fala sobre a ressurreição do nosso Cordeiro, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele trouxe vida a nós. Assim como ele ressurgiu, assim como ele vive, nós também viveremos. Nós servimos a um Deus vivo. Enfatizei bastante isso no último vídeo. Nós servimos a um Deus que está vivo, um Deus que nos ama, que nos conhece, um Deus presente, um Deus que nos ouve. E isso faz toda a diferença. Não servimos a um Deus morto. Um Deus vivo pode salvar, um Deus vivo pode nos ouvir, um Deus vivo pode nos ensinar, um Deus vivo pode ter misericórdia de nós. Um Deus morto não. Um Deus morto não serve para nada. Nós falamos também que, estudando Êxodo capítulo 12, além da questão do sacrifício do Cordeiro, além da questão de aspergir as casas com o sangue do Cordeiro para proteção contra a ira divina, nós também aprendemos da importância de se alimentar do Cordeiro, que foi o que Deus disse para Israel no capítulo 12 de Êxodo, versículo 8. Ele disse: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Nós vimos a importância de se alimentar do Cordeiro. Nós estudamos em João capítulo 6, Jesus dizendo que aquele que dele se alimenta, por ele viverá. Então nós aprendemos que, além de ter a marca do Cordeiro, é preciso se alimentar do Cordeiro. Hoje eu quero dar a terceira e última parte desse estudo, tá bom? Eu quero ler com você em Êxodo capítulo 12, o verso 11 de Êxodo capítulo 12. A palavra de Deus diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Veja, um terceiro ensino que nós podemos tirar aqui, além da importância de ter o sangue do Cordeiro e de se alimentar do Cordeiro vivo, que é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. O texto também diz que os israelitas, eles deveriam se alimentar da refeição pascal prontos para sair, com roupas, com mochila nas costas, mala nas mãos, sapato nos pés, pronto para ir embora. O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina sobre a vida de peregrino, sobre a vida que nós somos forasteiros. Esse texto nos ensina que nós somos forasteiros nessa terra, nós somos peregrinos. Os israelitas, Deus estava deixando bem claro para eles: olha, vocês vão sair desse lugar porque esse não é o lugar de vocês. Vocês vão tomar a refeição da Páscoa prontos para ir embora, prontos para sair. Nós também devemos ter esse pensamento, o pensamento de peregrino, enxergar-nos como peregrinos neste mundo. Nós vimos isso muito claro quando nós lemos as cartas de Pedro. Pedro enfatiza essa questão, que nós somos peregrinos neste mundo. E esse conceito de peregrino, de forasteiros nessa terra, está sendo muito negligenciado hoje em dia, está sendo muito desprezado, esquecido. Isso não pode acontecer. Vamos lá para Pedro, 1 Pedro, para estudarmos um pouquinho sobre isso. Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação.
Pedro está dizendo, olha, nós estamos passando por um período de peregrinação, nós somos peregrinos. Ele diz, durante esse tempo de peregrinação, em que nós estamos indo para Nova Canaã, estamos indo para Nova Jerusalém, estamos indo para Jerusalém Celestial, ele diz, durante esse tempo que estamos nessa terra, o tempo da nossa peregrinação, essa expressão que ele usa, ele diz, portai-vos com temor e tremor. Veja, durante esse período, embora nós sejamos salvos, nós devemos nos portar com essa atitude de temor, de tremor diante de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é. E por que nós devemos ter essa atitude? Porque Deus, ele é digno de temor. Ele é um Deus que merece a nossa reverência, merece a nossa adoração, mas merece o nosso temor. Deus não brinca com o pecado. Nós devemos ter essa atitude de não brincar com o pecado, de não viver de forma pecaminosa, de não nos deixar contaminar com o pecado desse mundo. Nós devemos encarar que nós estamos peregrinando nesta terra. Olha só o que ele diz no capítulo 2, no versículo 11. Ele repete essa expressão de peregrinação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha o verso seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele diz, olha, como peregrinos e forasteiros que sois. Ele diz, é um fato, vocês são peregrinos e forasteiros, gostem ou não, admitem ou não. Ele diz, nós devemos nos portar diante das pessoas de modo que elas possam ver o agir de Deus em nossas vidas, que possamos ter um bom procedimento para que elas glorifiquem a Deus, ao invés de falarem mal de nós, elas glorifiquem a Deus ao observar a nossa vida como forasteiros nesse mundo, tá bom? Isso é muito importante. Nós somos forasteiros, esse mundo não é o nosso lugar. Esse mundo de sedução, esse mundo de pecado, esse mundo que nos ilude, esse mundo que quer fazer com que nós não desejemos o mundo melhor que Deus nos promete em sua palavra, esse mundo é um mundo enganador. Jesus diz, este mundo jaz no maligno. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E como seguidores deles, aqui também não é, nosso reino não é neste mundo, é no mundo por vir. Então tenha isso em mente. Os israelitas em Êxodo 12, durante a refeição da Páscoa, eles foram orientados a tomar a refeição da Páscoa vestidos como forasteiros, tá bom? Eu sei que essa ordem de Pedro, de nós vivermos como peregrinos e forasteiros, de nós entendermos que nós somos peregrinos e forasteiros e vivermos como tais, ele diz para nós nos abstermos das paixões carnais. Eu sei que não é algo fácil, eu sei que não é algo simples, mas é algo necessário. Uma vez que nós entendemos que aqui não é o nosso lugar, nós precisamos ter essa consciência. O texto diz que as pessoas estão observando o nosso comportamento, elas estão observando a forma como nós vivemos. É por isso que no versículo 17 do capítulo 1, que nós lemos antes, diz para nós nos portarmos com temor e tremor, não brincar com o pecado, não facilitar para o pecado. Tá bom? Um outro texto muito claro sobre a importância de vivermos como peregrinos e forasteiros está lá em 1 João. 1 João, no capítulo 2, um texto bem conhecido. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15, olha o que a palavra de Deus nos diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tudo bem, paramos por aí. Não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas olha a continuação desse versículo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, se você talvez não tenha levado muito a sério quando eu disse sobre a importância de vivermos como peregrinos e forasteiros, olha o que esse versículo nos diz. Ele diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensou? Que texto forte. Mas ele continua, vamos lá. E ele explica o porquê disso.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Está vendo como é sério? Ele diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz o porquê disso. Ele fala que tudo que procede do mundo, as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. Não vem do Senhor, não vem dos altos céus, não vem para nos abençoar. Ele está dizendo que o que tem nesse mundo é isso. É desejos carnais, é desejo egoístas, é pensar em si, pensar em vantagem própria, passar por cima dos outros, ter prazer a todo custo, desfrutar essa vida, custe o que custar, tirar vantagem. Isso não é de Deus, isso não procede do Senhor. Deus tem algo melhor e maior para nós. Nós, como cristãos, temos que viver nessa terra olhando para a eternidade, com os olhos na eternidade, com os olhos no reino de Jesus Cristo, o reino onde suas promessas serão concretizadas em nossas vidas. Tá bom? Devemos viver como peregrinos e forasteiros. Uma outra orientação que nós precisamos praticar também, que nós aprendemos lá em Êxodo capítulo 12, está no verso 37. Olha só o que ele diz. Êxodo 12, a partir do verso 37. São alguns versículos. Olha o que diz. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Olha o verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. O quarto ensino que nós aprendemos aqui estudando a Páscoa é que precisamos deixar a escravidão para trás. Além de sermos marcados com o sangue do Cordeiro que nos poupa da ira divina, além de, uma vez que o nosso o verdadeiro Cordeiro Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e nós seguimos a Ele, nós devemos nos alimentar dele. Além de vivermos como peregrinos e forasteiros, tendo um coração no mundo a por vir, no mundo futuro que Deus tem reservado para os seus filhos, nós também devemos deixar a escravidão para trás. E aqui muitos têm errado, muitos têm abraçado as bênçãos da fé cristã, mas não têm saído do Egito. Veja, o povo de Israel, além deles passarem por todos esses processos, eles saíram do Egito, eles deixaram aquele lugar, entendendo que ali não era o lugar deles, eles saíram. Falta esse passo, meu querido irmão, sair, deixar, olha, virar as costas para a escravidão. Eles eram escravos no Egito, nós também, nós éramos escravos em nossos pecados. Tem essa quarta etapa, deixar a escravidão, virar as costas para aquela vida de escravidão do pecado em que nós vivíamos. Tem alguns que parece que gostam de viver escravos do pecado, viver sempre caindo nos mesmos erros, sempre afrontando a Deus, sempre vivendo uma vida que não cresce, que não frutifica, uma vida que não é abençoada. Por quê? Porque não saíram do Egito, não deixaram as velhas coisas para trás, não abandonaram aquela velha vida de pecado, mas continuam na prática do pecado. Olha o que nos diz Efésios capítulo 4, versículo 1. Olha só o que diz, vamos para lá. Efésios 4, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele fala, vocês têm que viver agora de acordo com essa nova vida que vocês receberam, andar de modo que dignifique o Evangelho, tá bom? Olha o verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo diz, agora nós não devemos viver como as pessoas do mundo viviam.
não devemos imitá-los, devemos viver em novidade de vida, não andar mais como eles andavam. Eles eram guiados pelos seus pensamentos, o que dava vontade eles faziam, seguiam seu próprio coração, seu coração pecaminoso. Não devemos agir assim, devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Ele dá mais instruções, olha a partir do verso 22, bem conhecido esse texto, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha só, Paulo está dizendo, olha, uma vez que nós somos novas criaturas, nós devemos viver como novas criaturas, devemos nos despir do velho homem, daquele homem escravo do pecado, deixar a escravidão para trás e nos revestirmos do novo homem, esse novo homem que foi criado em retidão e justiça, esse novo homem que agora é filho de Deus, esse novo homem que agora foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que foi perdoado, esse novo homem que é amado, esse novo homem que agora tem o Espírito Santo habitando nele, que tem a palavra de Deus para guiá-lo, para orientá-lo, para consolá-lo, fortalecê-lo, exortá-lo. Agora nós temos um mapa, nós temos um guia, nós temos um manual de orientação. Não temos mais que andar conforme a opinião dos outros, conforme as regras deste mundo. Nós não temos que seguir os modismos deste mundo. Nós temos um guia. Nós temos que nos revestir do novo homem, deixar o Egito para trás e começar a caminhar rumo à liberdade. Não ficar preso no Egito, não ficar preso na escravidão. Não, tira a roupa suja do pecado e se revista da roupa nova, a roupa da justiça, tá bom? Lembre-se disso, não ficar preso ao pecado mais. Deixa aquela vida para trás, chega, já deu, já foi. Agora você é uma nova criatura. Pare de ficar derrapando na sua vida espiritual e nunca avançar. Vamos crescer, vamos progredir, vamos ir em direção ao alvo, como Paulo diz, deixando o Egito para trás e avançando nessa nova vida. Essa é a mensagem da Páscoa, meu querido. Uma mensagem de libertação, uma mensagem da misericórdia, uma mensagem do grande poder e fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, mas também uma mensagem de uma nova vida, uma vida que, uma vez que é marcado com o sangue do Cordeiro, é uma vida que se alimenta de Cristo diariamente, se alimenta do Cordeiro, uma vida que vive como peregrino nesta terra, com o coração no mundo por vir, não no coração das coisas desse mundo. Uma vida, meu querido irmão, uma vida que sai do Egito, uma vida que deixa para trás as velhas coisas, as coisas da escravidão, do pecado, uma vida que vive para a glória de Deus. Vamos viver a mensagem da Páscoa, a mensagem do Cristo ressurreto, a mensagem de um Salvador vivo, a qual nós seguimos e procuramos imitar, que procuramos agradar, para quem nós vivemos. Vamos viver essa vida, vamos viver a Páscoa. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida. Amém?